Olá, salve, salve! Bem-vindo à resolução de mais uma questão. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, inscreva-se. Lembrando também para ativar aí o sininho da notificação para você receber aí o comunicado das novas postagens, ok? Vamos lá? Vamos falar agora um pouco sobre as leis de De Morgan. Questãozinha aqui da Polícia Civil do Maranhão, cargo de escrivão, ano 2018. Proposição CG 1A5AAA, ou seja, está denominando aí a proposição com código, né? E a proposição é a seguinte: a qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Assinale a opção que apresenta uma proposição que constitui uma negação da proposição CG1A5AAA. Então quer saber a negação dessa proposição. E aí tem uma série de opções aqui para a gente verificar qual é a alternativa correta. Um pouco de teoria, né, para a gente poder resolver aí a questão. O que na verdade significa aí lei, né, de De Morgan? As leis de De Morgan, né, se dividem aí em duas, ou seja, a gente tem a lei que refere-se à negação da conjunção e uma outra que refere-se à negação da disjunção. Na negação da conjunção, o que a gente tem aqui? Negar uma conjunção, ou seja, negar o I, é equivalente a negar a proposição P ou negar a proposição Q. É chamada aqui a regra do troca tudo. Por que troca tudo? Observe que a gente tinha P, transformou em não P. A gente tinha I, transformou em OU. E a gente tinha Q, transformou em não Q. Veja que a gente está negando uma conjunção, né? Então, conjunção é o que? A resposta afirmativa do namoro. Ih, legal! Então, qual é a negação dessa resposta afirmativa? Que pena! Então, se eu estou negando o I, eu tenho que usar o ou seja, a resposta afirmativa do namoro, resposta negativa do namoro. Sim, entendendo essa estrutura na lógica, como a gente já viu, em exemplo, o que eu tenho aqui? 2 é par e 5 é primo. Veja que quando eu falo de uma relação aqui do I, então, supondo, né, que eu tenho uma relação verdadeira, eu esteja falando a verdade. Então, se eu estou falando essa verdade no I, é porque eu tenho o quê? Duas verdades aí. Então, 2 é par é uma verdade e 5 é primo é outra verdade. Logo, eu tenho o quê? Uma proposição verdadeira. Quando eu vou negar uma proposição, eu vou ter que mudar o valor lógico, ou seja, alterar o sentido dessa proposição. Então, se eu estou falando a verdade, 2 é par e 5 é primo, então para eu negar isso aqui, eu tenho que falar uma mentira. Ou seja, eu tenho que sair de um valor lógico verdadeiro para um valor lógico falso. Então, por isso, quando eu vou para o ou, né, isso a negativa do I é o ou. E no ou só é falso se ambos forem falsos, ou seja, tem que estar fora de todo mundo, né, para ser falso. Então, qual é a mentira aqui de 2 é par e 5 é primo? A mentira é a seguinte, que 2 não é par ou 5 não é primo. Então veja que eu estou mudando algo que era verdadeiro para falso, então estou negando. E estou mudando algo também que era verdadeiro para falso, estou fazendo a negativa. E além disso, trocando o conectivo I por ou. Então por isso que é chamado aí a regra do troca tudo. Ok? Beleza? E quando a gente fala da negação da disjunção, é semelhante, é processo similar, só que é a relação da volta. Agora o que a gente tem? A gente vai negar aqui uma proposição P ou Q, então negar isso é equivalente a negar a proposição P e negar a proposição Q. Veja que agora a gente já está invertendo o conectivo, que pena, para ilegal. Então a inversão do ou para I. E também tem que negar as duas proposições, a negativa de P e a negativa de Q. Então, continua aí com a regra do
troca tudo. Então as duas leis de De Morgan sempre vai funcionar dessa forma, né? É o troca tudo. Então vamos lá. Em exemplo, o que temos aqui? Estudo ou não sou aprovado. Veja que o conectivo ou, a gente tem que trocar por o conectivo e, negando tudo que está antes do ou e negando tudo que vem depois do ou. Veja, ó, trocamos o conectivo ou por i. E qual é a negação de estudo, ou seja, o que está antes do ou? Não estudo. E qual é a negação de não sou aprovado? Sou aprovado. Então veja, ó, que quando a afirmativa aqui, para negar, vai inserir a partícula não. Quando a frase aparece na forma negativa, então para a gente negar algo negativo, a gente retira essa partícula não. Ou seja, é a negação da negação, se transforma em uma afirmação. Ok, mas atenção aqui, ó, para um detalhe. Quando a gente tem uma estrutura aqui, né, envolvendo uma relação afirmativa mais uma relação negativa, ou vice-versa, né, que eu tenho a negação negativa mais afirmativa, então esse i aqui a gente pode substituir por um mas. Então, ó, nessa situação, não estudo, negativo, sou aprovado, afirmativo, e tem o i, então negativo, afirmativo, eu posso trocar esse i aqui por mas e ficaria da seguinte forma: não estudo, mas sou aprovado. Então muita atenção, porque isso pode aparecer aí na sua prova. Esse mas aí, exatamente o que? Como equivalência do i, ok? Certo, então vamos lá, aplicando agora o conhecimento para a gente poder solucionar essa questão aqui. A questão está pedindo o quê? A negação da proposição. Certo, e qual é a proposição aqui, ó? A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Qual é o conectivo aqui envolvido? Conectivo ou. Beleza. Então vamos olhar o que? Aplicando aqui lei de De Morgan. Então, ó, temos que procurar algo com i. Então já consegue observar que a letra A está fora, né? I fora, né? I fora, ó. Letra C, I fora, ó. I fora. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Ok, brincadeira. Avaliando a alternativa D e a alternativa E, a gente percebe também que a letra E, ó, fora, fora também, né? Por quê? Porque a gente tem que trocar o por i. Então, ó, está entre a letra B e letra D, que são as duas que apresentam aí o conectivo i. Certo, mas isso não é suficiente, né? A gente troca o conectivo, mas lembrando que a gente tem que negar tudo que está antes desse ou. E o que vem antes do ou? A qualidade da educação dos jovens sobe. E qual é a negativa dessa proposição? A qualidade da educação dos jovens não sobe, ó, não sobe. Então já sei que a alternativa B, i fora. Pronto, professor, então acabou, letra D. Exatamente. Só para reforçar o que acontece, a segunda parte, o que está depois do ou aqui também, a gente vai ter que negar. Olha o que está depois do ou, a sensação de segurança da sociedade diminui. Qual é a negativa? A sensação de segurança da sociedade não diminui, ou seja, ok, corretíssimo. Alternativa D. Mas, professor, esse i aí agora, eu posso trocar esse i por mas igual, né, apareceu lá naquele exemplo citado? Veja o seguinte, né, que a gente tem que entender que agora, o que acontece aqui? A gente tem um i, só que a gente tem o quê? Ó, uma estrutura negativa antes e outra estrutura negativa depois. Para a gente trocar pela palavrinha mas, teria que aparecer uma estrutura negativa e outra afirmativa, em qualquer ordem, né? Mas teriam que ser relações opostas aqui. O que não ocorreu. Aqui a gente tem o quê? Duas negativas. Sim, a banca poderia trocar por uma palavrinha aí? Poderia. Quando eu tenho duas negativas, eu posso pegar esse e não aqui e substituir pela palavra nem.
Só que, ó, é a junção, é a contração. E não vai virar nem. É a mesma coisa. Quando eu junto o quê? De mais a vira da, em mais a vira na. É a mesma situação aqui, ó. Então, esse i mais não vira nem. E aí a frase ficaria da seguinte forma, ó. A qualidade da educação dos jovens não sobe, nem a sensação de segurança da sociedade diminui. Veja, ó, que o i mais o não virou a palavra nem. O não aparece novamente. Ele está aqui dentro desse nem. Uma forma o quê? De contração. Ok? Beleza? Isso aí. Ok, muito bom estar aí contigo, ó, poder levar mais dicas, mais resolução de questões e poder avançar aí nos conhecimentos. Ok? Né? Então, bons estudos e até uma próxima.